Muito boa tarde novamente. Muito obrigado novamente pela vossa presença. Eu queria começar por dizer, nós temos sempre uma tendência boa para falar numa nova legislação. Efetivamente, ela não é uma nova legislação, é uma alteração à legislação existente. É verdade, já são 5 decretos-lei, desde o 74-90, portanto somos mais ou menos da mesma cepa, portanto já vamos no 5º decreto-lei. Não me parece que seja exagerado até parece bastante razoável, porque se olharmos, e vamos ver isso um pouco na apresentação, até temos tido um grau de espaçamento muito interessante em termos da legislação. Ok. Eu queria começar, e não quero ver se não perco muito tempo nisto, mas eu acho que é importante nós percebermos a importância daquilo que é o nosso trabalho. E queria-vos começar por apresentar aquilo que é a visão do professor David Sedlak sobre a história do saneamento básico, de uma forma muito sucinta, mas eu penso que é uma ideia interessante, é uma ideia que se não conhecem, vão entender como relevante. Ele divide a história do saneamento básico, e para vos recordar que o saneamento básico é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o maior avanço da medicina na humanidade, maior avanço do que as vacinas, maior avanço do que os antibióticos, porque efetivamente contribui para a diminuição da mortalidade de uma forma com um impacto completamente diferente daquele que outros avanços da medicina tiveram. E, portanto, não nos podemos esquecer do papel extraordinariamente importante que temos quando trabalhamos nesta área do saneamento básico. E o professor David Sedlak divide isto em 4 eras. A primeira era começou há 2.500 anos atrás e que passava essencialmente pelo transporte de água. Como todos sabem, de uma forma consistente, quem começou por fazer isto em primeiro lugar foram os romanos, embora haja experiências mais antigas, mas fazê-lo de uma forma consistente e com a qualidade do serviço que os romanos fizeram, eles foram efetivamente os primeiros. E, portanto, esta é uma etapa que dura há 2.500 anos, e que depois tem uma segunda etapa que se iniciou já na Revolução Industrial e que está relacionada com o tratamento da água. O tratamento da água, para muitos de vocês, estas imagens não são estranhas. O senhor que está aí no meio é o Dr. John Snow, que era um ginecologista que trabalhava em Londres e que fez a primeira associação, ou pelo menos de uma forma assim mais científica, a primeira associação a um conjunto de doenças de cólera relacionadas com a qualidade da água de um poço que servia um determinado grupo populacional. E, portanto, é a primeira vez também que, de uma forma consistente, as pessoas se apercebem que há necessidade de fazer o tratamento da água porque ela estava a ser contaminada, neste caso, estava a ser contaminada com as águas residuais que eram produzidas pelos londrinos. E, portanto, inicia-se aqui a segunda era, ou seja, andámos 2.500 anos e só no início da Revolução Industrial, portanto estamos a falar do século XIX, é que começamos a tratar a água de uma forma mais regular. A terceira era, também já iniciada, é a era que vem um pouco a seguir a esta, já num período também bastante curto, que é o tratamento das águas residuais, porque, como o Dr. John Snow já se tinha apercebido, e nós nos viemos a perceber também mais tarde, se não se fizesse o tratamento das águas residuais, acabaríamos por contaminar as origens da água. Mesmo que não fosse aquela que nós estivéssemos a utilizar, seriam aquelas que estariam a jusante do nosso ponto de descarga. E, portanto, isto foram problemas que afetaram as grandes cidades, que ainda são hoje as grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, e, portanto, esta terceira era uma era extraordinariamente importante porque fecha, de alguma forma, o ciclo urbano da água nas matérias que estão relacionadas com o tratamento. E depois temos a quarta era, que é aquela que nós vivemos. E eu reforço que esta é a divisão do professor David Sedlak. Isto não faz doutrina, mas é uma divisão com alguma consistência. E esta quarta era é a era das alterações climáticas, dos eventos climáticos extremos, que põem de alguma forma em risco a resiliência dos sistemas de abastecimento de água, e a que ele também associa os compostos emergentes que eu abordarei também de forma sucinta um pouco mais à frente. Eu tive a ousadia de incluir nesta quarta era, esta já é uma inclusão minha, já é uma ligeira afinação que eu faço,
que é a questão relacionada com o security, que eu também vou abordar na apresentação e que está relacionada com o terrorismo, com o vandalismo, mas essencialmente com o terrorismo. E, portanto, estaríamos nós a viver estas 4 eras. Portugal cumpriu a primeira, portanto, temos acessibilidade física praticamente completa no país, em termos de sistemas de abastecimento de água. Cumpriu a segunda, que é em termos de desinfecção, ela inclusivamente é obrigatória no regime legal da qualidade de água para consumo humano e, portanto, cumprimos bem a segunda era. A terceira ainda não a cumprimos de uma forma plena, mas estamos num patamar muito interessante. A quarta, eu diria que está ali um ponto de interrogação, mas eu diria que é mais do que um ponto de interrogação, são muito mais as incertezas do que as certezas relativamente a esta quarta era e, de alguma forma, esta alteração à legislação vem começar a introduzir algumas ferramentas que nos vão ajudar a enfrentar esta quarta era, não só na vertente das alterações climáticas, mas essencialmente nas vertentes que estão relacionadas quer com os compostos emergentes, quer com as questões relacionadas com security, com a integridade física das infraestruturas. Mas fazendo um resumo muito rápido daqueles 5 decretos-lei que nós já vamos levando no nosso histórico, lembram-se certamente, aqueles que trabalham há mais tempo no setor, efetivamente do 74/90 e do 236/98, que eram a transposição da Diretiva 80/778, portanto, longínquo anos 80, e que, de alguma forma, veio fazer a primeira padronização, a primeira uniformização de como o controle da qualidade da água deveria ser feito dentro dos Estados-membros, vem introduzir o conceito de valor máximo admissível, portanto, os limites que não podem ser ultrapassados, e vem introduzir a periodicidade, a regularidade do controle. Depois temos a 98/83, que é a diretiva que atualmente está em vigor, com uma alteração, mas que é a diretiva que está atualmente em vigor, que deu origem ao 243 e mais tarde ao 306/2007, que de alguma forma vem acrescentar à anterior a adaptação ao desenvolvimento científico, ou seja, a preocupação daquilo que é o trabalho de rotina passar a estar mais próximo do que é o conhecimento mais atual em termos científicos, vem aproximar a indústria alimentar, porque também ela, utilizadora de água para consumo humano, e portanto vem aproximar a indústria alimentar do cumprimento desta legislação e começa a dar algumas notas, algumas nuances daquilo que é a avaliação do risco da origem até à torneira do consumidor, porque já fala na proteção das origens, porque de alguma forma já introduz alguns conceitos que estão relacionados com a avaliação do risco, nomeadamente a pesquisa dos pesticidas, que é o exemplo clássico, ou a pesquisa do alumínio ou do ferro quando são utilizados no tratamento com uma periodicidade maior do que quando não são utilizados no tratamento, e portanto a avaliação do risco não é propriamente uma novidade, é algo que já vai aparecendo nesta diretiva. E faz também a ligação com a Organização Mundial de Saúde e, portanto, esta ligação, como eu comecei por dizer, do saneamento básico como um dos grandes avanços, o maior avanço da medicina, e a transparência para o público e a importância dos resultados, a fiabilidade dos resultados analíticos, que é uma matéria que é muito cara à esmagadora maioria dos assistentes que estão na plateia e, portanto, é uma diretiva que traz bem essa informação. No entretanto, saiu a 2013-51 Euratom, de outro tratado da União Europeia, mas que vem acrescentar ao controle da qualidade da água para consumo humano as substâncias radioativas, e sai então a Diretiva 2015-1787, que é uma alteração à 98/83. E, portanto, reforçando a ideia de que não temos uma legislação nova, nem europeia nem nacional, temos sim alterações à legislação europeia e à legislação nacional. A transposição foi concretizada com o 152/2017, portanto vai ser os outros números que vão andar na nossa boca muitas vezes, e ela naturalmente, esta transposição e a própria alteração, a 2015-1787, traz uma certa continuidade da 98/83. Mas introduz, mais uma vez, algumas nuances que são muito importantes. A referência à avaliação e à gestão do risco, com referenciais normativos, e, portanto, isso é extraordinariamente importante
para quem já utiliza os referenciais normativos como uma ferramenta diária, e faz a primeira referência nas matérias que estão relacionadas com água para consumo humano, a primeira referência à obrigatoriedade do cumprimento da ISO 17025, algo que Portugal já tinha feito desde 1 de janeiro de 2010 e, portanto, valeu a pena aquele esforço que todos nós fizemos para, a partir de 1 de janeiro de 2010, termos a acreditação como um requisito legal e obrigatório. E agora estamos com uma transposição que tem 2 meses ou 3 meses, tem quase 3 meses, em termos de quadro nacional. Estamos neste momento a discutir a próxima diretiva. Mais à frente falarei dos temas principais da revisão da próxima diretiva, ou melhor, da próxima diretiva, que será a revisão da 98/83, mas vou guardar-me para essa altura, porque são realmente temas que devemos manter na nossa mira, quanto mais não seja para nos prepararmos para um futuro próximo. Muito rapidamente, o que é que nós temos feito desde 93 até agora? 93 porque é o primeiro ano em que se produz um relatório da qualidade da água para consumo humano em Portugal, de uma forma, a partir dessa altura, de uma forma regular, em que verificamos que em 93, 50% das análises é que eram feitas no país, cerca de 50%, ou seja, metade não se sabia bem o que é que aquilo era. Em 2004, porque é a entrada em vigor do 243 e, portanto, a primeira transposição da Diretiva 98/83, já passámos para os 86% e atualmente fazem-se praticamente todas as análises. Ainda ficam algumas por fazer, não deveriam ficar, certamente, mas pronto, vão acontecendo estas e outras coisas ao longo do ano, mas o grau de cumprimento é bastante bom e é uma evolução nos últimos 25 anos muito assinalável. Em termos de cumprimento dos valores limite, o quadro não é diferente, também é bastante positivo, atingimos os almejados 99%, não esquecendo, e essa é uma nota que nós gostamos de dar sempre, que esta evolução foi conseguida num quadro de crescente rigor, de crescente exigência, e portanto significa que esta subida estatística, se pode dizer que são 3 ou 4%, na prática ela foi uma subida estatística muito mais elevada, porque hoje em dia os resultados que nós temos do controle legal que é feito à qualidade da água para consumo humano têm um rigor e uma exigência que nos permitem dizer que são evoluções extraordinariamente positivas. E, para fazer um resumo final, mostram-se aqui bem os quadros legais que fizeram este salto dos 50% para os 99%, sendo evidente que onde os grandes saltos estão é quando entra uma legislação nova. O 74/90, o 306, o 236 era uma continuidade do 74/90 e depois o 243, que nos primeiros anos, 2004, 2005, 2006, teve uma subida muito, muito grande. O 306, as subidas continuaram, mas atingidos os 99%, nós agora temos é que manter, não há muito mais por onde subir, há essencialmente por manter e por tornar estes 99% muito mais abrangentes em termos de controle legal do que aquele que é feito hoje. Tudo isto num contexto em que controlávamos apenas 2.000 zonas de abastecimento e hoje controlamos 3.600. E, portanto, metemos mais 1.600 zonas de abastecimento ao barulho, perdoem-me a expressão, mas a verdade é que estas 1.600 são, na sua esmagadora maioria, zonas de abastecimento de pequena dimensão, são aquelas que tecnicamente têm mais problemas, mas mesmo assim a qualidade da água não deixou de melhorar. E servem ainda menos população. São o mesmo número em termos percentuais, mantém-se os 93% das pequenas zonas de abastecimento, mas a verdade é que a população servida passou dos 20% para os 14%. Portanto, servimos menos gente com uma igual percentagem de zonas de abastecimento de pequena dimensão, mas com melhor qualidade. E, portanto, isto é necessariamente a constatação de factos que devem ser valorizados pelo setor e que se deve a todos os atores deste setor. Não há nenhum elemento em particular que mereça os louros exclusivos deste processo. Este processo só foi possível porque houve um trabalho conjunto que nos permite hoje, por exemplo, estarmos aqui todos juntos a discutir estas questões. O que é que contribuiu para esta evolução, para fechar um pouco este histórico? Naturalmente, em Portugal, o que contribui muitas vezes
é a lei do pau e não a lei da cenoura, e, portanto, foi um processo de pré-contencioso com a Comissão Europeia, que nos alertou que nós estávamos com problemas e que, se não os resolvêssemos, iríamos ter problemas ainda mais graves, e a verdade é que este processo de contencioso desencadeou uma série de mudanças institucionais que desencadearam no setor como nós o conhecemos hoje, com o modelo de regulação da qualidade da água como conhecemos hoje, e, portanto, desse ponto de vista, acho que valeu a pena aquele primeiro grande impacto, aquela primeira grande ameaça, porque nós acordámos um pouco para o problema que estávamos a viver e conseguimos resolvê-lo com este modelo de regulação que todos conhecem e que está centrado no PCQA, mas que depois tem uma série de contributos de outros setores e de outros stakeholders que são essenciais para que este ciclo se processe hoje em dia quase de forma rotineira, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido que as pessoas têm interiorizado na sua rotina diária, no seu trabalho, a forma como isto se faz. E, portanto, entramos naquilo a que nós, pomposamente, chamamos a nova legislação da qualidade da água para consumo humano, mas que, na prática, não é nada nova, é apenas uma alteração da legislação existente. E entramos também naquela parte da apresentação, que se calhar parece que é a mais interessante para a audiência, mas que, do ponto de vista descritivo, pode ser a menos interessante e, portanto, vamos ver se conseguimos manter a vossa atenção. Artigo 2º, para irmos efetivamente àquilo que são as alterações, aquilo que muda e aquilo que não muda, e para que possa isto funcionar como estímulo para a discussão. Primeiro que tudo, e é muito importante terem esta ideia, foi uma transposição minimalista da diretiva. Ou seja, não inventámos demasiado. Nós, até para manter a continuidade, porque a equipa que ganha não se mexe, porque o 306 estava muito interiorizado dentro do setor, porque estes procedimentos eram procedimentos que já funcionavam de forma muito, muito fluida, naturalmente a transposição foi minimalista, foi para cumprir aquilo que era preciso, sem prejuízo de fazermos as necessárias adaptações. Mas é importante que esta mensagem fique clara, que nós não procuramos inventar muito, e aquilo que inventamos vamos fazer a devida referência e vão ver que também inventamos com algumas nuances. Atualizámos e adicionámos algumas definições, coisas muito de pormenor, a definição de acreditação, a definição de águas superficiais e subterrâneas. Eu não vou perder o meu tempo a elencá-las, porque qualquer um de nós pode lê-las com atenção. Introduzimos algumas alterações também naquilo que é a visão da Autoridade de Saúde e da Vigilância Sanitária, fruto das reestruturações que vão acontecendo na área da saúde, e que é importante manter essa atualização, e porque a Autoridade de Saúde vai ter, nesta nova legislação, um papel mais interventivo, ou deve ter um papel mais interventivo, porque assim o determina a legislação. As definições naturalmente associadas ao processo de avaliação do risco, a avaliação do risco propriamente dita, e depois a definição de perigo e a definição de risco. Clarificámos no artigo 5º algo que também não é muito inovador, mas que continua a fazer sentido, quais são as normas que não são aplicáveis aos sistemas de abastecimento particular, ou seja, há uma distinção muito clara entre aquilo que é o abastecimento público, ou seja, o abastecimento que chega às nossas casas todos os dias, e aquilo que são os abastecimentos particulares, quando o abastecimento público não está disponível. Estamos naturalmente a falar da indústria alimentar e de todas as outras atividades que utilizem água para consumo humano, mas não tendo a rede disponível, tenham que fazer utilização da mesma e, portanto, têm que dar cumprimento à legislação. Para ajudar um pouco neste cumprimento, aliás, como se fez no passado, nós estamos neste momento a proceder à revisão da nossa recomendação ERSAR para disponibilizá-la no site, o que será feito muito provavelmente durante o mês de março, e vamos fazer essa disponibilização dessa informação para facilitar a implementação por parte dos sistemas de abastecimento de particular das alterações que temos aqui nesta legislação. É importante, eu não quero deixar também de dar um enfoque. Nós continuamos muito empenhados em dizer como é que se cumpre a legislação, mais do que em punir quando a legislação não é cumprida. E, portanto, esta é uma mensagem que eu também gosto de deixar, mesmo pessoalmente.
é muito importante nós empenharmos na garantia do cumprimento da legislação, em detrimento de nos empenharmos muito na verificação ou na procura das pequenas falhas. Naturalmente, se as encontrarmos e se elas existirem, se elas forem relevantes, teremos que atuar conforme a lei, somos obrigados a isso, estamos obrigados a isso pelos nossos estatutos, mas este tipo de sessões também tem este papel de dizer claramente o que é que se passa para dar todas as ferramentas para que toda a gente não ultrapasse os 120 km por hora na autoestrada. Artigo 6º é o artigo das normas de qualidade, não tem alterações significativas. O artigo 8º, que é um artigo importante, que tem as obrigações das entidades gestoras, introduz, então, temos aqui um pequeno erro, mas não é relevante, introduz a obrigatoriedade dos PCQAs serem suportados por uma avaliação do risco. Esta obrigatoriedade vai ser uma obrigatoriedade de implementação progressiva, como vamos ver mais à frente, mas a verdade é que a avaliação do risco aparece aqui como uma ferramenta essencial para a construção de um quadro analítico que deixa de ser praticamente igual para todos e passa a ser feito à medida de cada zona de abastecimento. Introduz a obrigatoriedade que já existia no 306, mas agora é uma obrigatoriedade mais obrigatória, que é a do controle operacional, a monitorização operacional, mas tem uma lógica muito importante, porque a monitorização operacional vai ser essencial para a avaliação do risco e, portanto, não serão só os resultados da demonstração de conformidade, os resultados do controle legal, mas os resultados da monitorização operacional, que são os mais variados e, portanto, a monitorização operacional é, efetivamente, um passo que tem que ser dado. E aqui também chamava a atenção que nós no 306 tivemos a preocupação de introduzir a obrigatoriedade do controle operacional, embora não tivesse contraordenação associada, porque queríamos que o processo fosse gradual e, portanto, agora, efetivamente, a monitorização operacional é essencial. E introduz a obrigatoriedade da elaboração de um guia para um plano de comunicação nas situações de emergência. Eu não vou perder muito tempo a explicar porque é que a comunicação em situações de emergência é essencial. Toda a gente percebe que se não houver uma boa comunicação quando alguma coisa corre mal, certamente a resolução do problema também não vai correr bem. Não vou sequer falar de exemplos mais recentes que aconteceram no nosso país, noutros setores, mas que demonstraram de uma forma muito clara que quando falha a comunicação, falha a capacidade de resposta, falhando a capacidade de resposta, as consequências negativas de uma determinada situação são naturalmente maiores. Sobre este guia, nós vamos disponibilizar, aliás, ele está pronto para publicação, neste momento são só questões administrativas que ainda não o fazem estar no nosso site, nós vamos disponibilizar um modelo orientador para que todos possam fazer o seu guia. Depois entramos num artigo 8º-A, que é um complemento ao artigo 8º e que fala da gestão do risco. Outra nota importante, gestão do risco não é obrigatória. O que estas alterações introduzem é a obrigatoriedade da avaliação do risco. A gestão do risco aqui é uma introdução nossa, que é para prepararmos o setor para quando a gestão do risco passar a ser um procedimento obrigatório. Esta obrigatoriedade ou esta transição é para garantir uma melhoria contínua em direção aos planos de segurança de água. Os planos de segurança de água são uma realidade incontornável. Nós vamos ter que caminhar nesse sentido para todas as nossas zonas de abastecimento, para todos os pontos de entrega das entidades gestoras em alta e, portanto, o que nós queremos ajudar com esta alteração à legislação é que isto se faça de forma contínua e mais gradual. Depois temos a indicação dos referenciais normativos. Portanto, como já referi lá atrás, há indicação de quais são os referenciais normativos para esta avaliação e gestão do risco. E, naturalmente, a indicação de quem vai fazer este papel de verificação da avaliação e da gestão do risco é a ERSAR, numa lógica um bocadinho diferente daquela que é a fiscalização, como é conhecida hoje, porque estamos a falar de processos que são de construção de um melhor conhecimento da forma como o sistema de abastecimento está a funcionar e de todas as interações que ele tem com a sua envolvente. E, portanto, desse ponto de vista, é importante haver massa crítica para fazer a discussão das soluções encontradas por cada uma das entidades gestoras. Implementação progressiva e não obrigatória. Portanto, não está associado a um processo de contraordenação, mas nós estamos em crer que o setor, à semelhança do que fez no passado para outras matérias, o facto de não ser contraordenável não vai fazer com que as entidades gestoras descansem, com que os consultores descansem, com que todos os interventores no setor descansem, vai fazer com que as coisas funcionem desta forma, então, progressiva.
Artigo 8º-B, outra pequena invenção que não consta da diretiva, a integridade física, o security. Hoje ninguém é alheio a estas questões relacionadas com a segurança das infraestruturas, com a segurança física das infraestruturas, com a proteção ao vandalismo e, acima de tudo, com a proteção ao terrorismo. Nós, o ano passado, fizemos um projeto piloto durante a visita de Sua Santidade o Papa à Fátima, para tentar termos uma capacidade de prevenção e resposta em eventuais cenários de ataque terrorista ao sistema de abastecimento de água. O projeto teve uma implementação muito satisfatória e nós introduzimos nestas alterações a obrigatoriedade das entidades gestoras elaborarem também, mais uma vez, um plano de comunicação, mas para a resposta a estas situações que estão associadas à security, à integridade física das infraestruturas. Também aqui a ERSAR, ainda com os trabalhos um pouco mais atrasados, relativamente ao plano de comunicação que referi anteriormente, mas também aqui nós vamos preparar um modelo que pode servir de baliza para depois cada entidade gestora preparar o seu plano de comunicação para eventuais situações. É preciso ter a noção de que mais tarde ou mais cedo pode acontecer e que consequências negativas vai ter sempre. Portanto, a nossa capacidade é termos uma capacidade de resposta rápida para que essas consequências negativas sejam o menos negativas possíveis. E também é preciso tomar nota, não esqueçam que 93% das nossas zonas de abastecimento são de pequena dimensão. E são essas que, do ponto de vista dos terroristas, são as mais apetecíveis. Ou seja, temos um universo muito maior para proteger do que as grandes zonas de abastecimento. E, portanto, tenham noção que, do ponto de vista da security, as zonas de abastecimento mais frágeis são as pequenas, são reservatórios pequenos, não são reservatórios gigantes, que nós temos tendência a proteger aquilo que são as nossas grandes infraestruturas de uma forma mais eficaz, e depois o nosso reservatório, que nós às vezes por brincadeira chamamos por cálice, os que têm 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 100 metros cúbicos e que ficam perdidos, algures no meio de um pinhal ou no cimo de um monte, parece que não são tão frágeis. Esses são, do ponto de vista do terrorista, são os mais frágeis. E, portanto, temos que ter noção de que este é um aspecto extraordinariamente importante. Nós vamos preparar, como vos tinha dito, um modelo de guia para que possam seguir e fazer o vosso próprio. E, portanto, mais uma vez, implementação progressiva e não obrigatória, mas certamente suficientemente forte para todo o setor caminhar neste sentido. O artigo 10º não tem alterações muito significativas. Estamos a falar da escolha dos pontos de amostragem, estamos a falar das regras relativamente aos incumprimentos que são imputáveis à rede predial. Estamos a falar da acreditação dos laboratórios para a amostragem, da certificação dos técnicos para a amostragem, que era uma matéria que estava numa norma transitória e agora passa a estar no corpo do diploma. E estamos a falar de procedimentos de colheita que constam do anexo 3, mas que não trazem alterações de monta àquilo que é a recomendação da ERSAR para a colheita de amostras. E, portanto, até por isso nós não vamos fazer a revisão desta recomendação, vamos mantê-la válida, apesar das referências legais poderem não estar completamente atualizadas, mas do ponto de vista técnico, que é aquilo que é verdadeiramente importante, ela mantém-se perfeitamente atual. Artigo 11º, parâmetros conservativos. A lista mantém-se com duas exceções. O crómio, por razões que todos compreendem e que estão relacionados aos materiais que estão em contacto com a água, e, portanto, o crómio não fazia grande sentido que fosse considerado um parâmetro conservativo e, portanto, ele deixou de o ser no corpo do texto. E o radão, porque sendo a radioatividade de uma forma mais lata considerada conservativa, a verdade é que o radão, pelas suas características muito próprias, não é um parâmetro conservativo e, portanto, havia necessidade de fazer esta menção. Artigo 12º, é o artigo que eu normalmente utilizo para demonstrar que a ERSAR não é dona deste diploma. A ERSAR fez uma proposta de transposição, mas a ERSAR, como sabem, não é legislador. O legislador é o Governo e, portanto, este diploma tem algumas alterações relativamente àquilo que eram as nossas propostas iniciais. A lista de pesticidas ou o procedimento tem alguns aspectos interessantes e que nós achamos que foram aceitos
por parte do Ministério. O aumento do prazo de validade da lista passou de ser de 3 anos, a lista está bastante mais estável, o conhecimento está bastante mais estável e, portanto, a não ser que hajam alterações extraordinárias, ela vai se manter válida por 3 anos. Há uma integração mais forte daquilo que pode ser o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, porque no âmbito da Diretiva das Substâncias Prioritárias também são controlados alguns pesticidas pela Autoridade Ambiental e, portanto, o apor que eles podem fazer é um apor interessante não só do Ministério da Agricultura, mas também da vertente ambiental, pode ser um apor interessante para a constituição da lista e antecipámos o prazo de divulgação da lista para que ela possa ficar em consonância com aquilo que são os calendários para a apresentação do processo de avaliação do risco. O procedimento administrativo é um bocadinho complexo, eu procurei apresentá-lo de uma forma mais limpa para não dar uma ideia de complexidade, mas a verdade é que a entidade gestora tem que pedir um parecer, se quiser a dispensa da pesquisa dos pesticidas, tem que pedir um parecer à Direção Regional de Agricultura e tem que envolver a Agência Portuguesa do Ambiente e depois, na posse dessa informação, enviá-la para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que, por sua vez, envia o parecer vinculativo à ERSAR, sobre o qual a ERSAR se deve pronunciar. E, portanto, o processo vai ser mais ou menos este. Vamos ver se o conseguimos implementar de forma fluida, mas também deixando aqui a nota de que os pesticidas depois também podem ter algum grau de dispensabilidade, se é que isto se pode dizer, por meio da ferramenta da avaliação do risco e não só da lista dos pesticidas. E, portanto, nós temos aqui 2 caminhos para conseguir o mesmo objetivo, que pode ser controlar mais ou menos os pesticidas em função da avaliação do risco ou dos pedidos de parecer que fazemos às autoridades ambientais e autoridades do setor agrícola. O artigo 14º, que é um artigo que está relacionado com a aprovação do PCQA, tem aqui eu não vou chamar uma inovação, é apenas uma clarificação, porque era um aspecto com que lidávamos algumas vezes, que nem sempre as entidades gestoras incluíam todas as zonas de abastecimento no PCQA e nós não tínhamos uma norma que nos permitisse penalizar a entidade gestora que tinha apresentado 10 zonas de abastecimento, mas havia uma que dava jeito de não dizer que ela existia e deixava-a de fora do PCQA. E, portanto, agora fica de uma forma muito clara que tem que estar todas as zonas de abastecimento que estão sob a responsabilidade da entidade gestora. Isto, naturalmente, alarga-se também aos pontos de entrega nas entidades gestoras em alta. E depois temos o artigo 15º, que parece que diz mais ou menos a mesma coisa, que é a disponibilização de informação ao público, mas que tem aqui uma pequena nuance e que está relacionada com o 8º-B da Security, a não ser, portanto, tem que haver alguma informação que seja, por ser mais sensível, não pode ser disponibilizada de forma tão livre. Eu posso-vos dar o exemplo que foi apresentado no caso piloto de Fátima, em que uma pessoa que não tenha qualquer experiência em termos informáticos, mas que seja um utilizador da internet, como todos nós somos, foi muito fácil conseguir identificar as infraestruturas críticas do sistema de abastecimento, indo apenas ao site e utilizando uma ferramenta gratuita, como é o Google Maps, para identificar onde é que estavam os reservatórios, onde é que estavam as estações elevatórias, as estações de tratamento. E, portanto, toda esta informação, que é uma informação que pode ter alguma sensibilidade para quem quer ser malicioso na sua ação, e, portanto, pode haver aqui necessidade de haver alguma opacidade nesta transparência que deve ser o objetivo por defeito. E há uma regulamentação da utilização do módulo da qualidade da água do portal da ERSAR. Embora hoje em dia ninguém se veja a comunicar com a ERSAR de outra maneira que não seja utilizando o portal, a verdade é que, não estando legislado, nós não poderíamos, se uma entidade gestora nos quisesse comunicar determinado conjunto de informação por outros meios, por carta, por ofício, por correio eletrónico, nós teríamos que os aceitar como válidos, mas depois teríamos alguma dificuldade no tratamento da informação e, portanto, a legislação, a alteração, explicita a necessidade da utilização do módulo da qualidade da água do portal da ERSAR para facilitar todo este processo. O artigo 14º é complementado com o da avaliação do risco.
muito importante, eu diria que é o coração destas alterações. Origem até à torneira, não é novidade, quem já trabalha com os planos de segurança da água sabe que é esta a filosofia que está por trás. Uma periodicidade quinquenal, que é eu não lhe vou chamar uma concessão, mas que é uma decisão de bom senso, porque em princípio os planos de segurança da água deveriam ter uma revisão anual, mas nós temos noção de que isso para 4.000 zonas de abastecimento e para um processo que vai ser razoavelmente difícil em termos de volume de trabalho seria irrealizável e, portanto, tem uma periodicidade quinquenal, a não ser que haja alterações extraordinárias, naturalmente. Tem que ter uma lista de parâmetros por ZA, com uma especial incidência no controle de rotina 2 e no controle de inspeção, porque o controle de rotina 1 mantém-se perfeitamente inalterado. Tem que ter uma aprovação da Autoridade de Saúde para a avaliação da severidade dos perigos. Isto foi um pedido que a Autoridade de Saúde fez à ERSAR, uma sugestão muito forte, para que tivesse um papel mais interventivo na avaliação da severidade dos perigos e, portanto, nós podemos contar à partida com as autoridades de saúde a fazerem este papel e, naturalmente, como eu já referenciei, com a indicação dos referenciais normativos, que podem ser as diretrizes da OMS ou pode ser a EN 15.975, parte 2, que é uma matéria que é mais do conhecimento da audiência. Naturalmente, como já foi referido, verificação da eficácia efetuada pela ERSAR. Entrando um bocadinho mais dentro, os critérios para esta avaliação do risco, que mais uma vez não são inovação, muitos de vós já o leram certamente, ou já os leram na diretiva, já os leram na transposição da diretiva. O critério A, alguns parâmetros do controle de inspeção podem-se passar a controle de rotina 2, isto já acontecia com o 306, mas aqui acontece de uma forma um bocadinho mais clara. O clostridio perfringens já assim era, o alumínio e ferro já assim era, amónio e nitritos também. Agora, o que é introduzido aqui é que quando há um tratamento específico para a remoção de um determinado parâmetro, de um determinado composto, ele deve constar também do controle de rotina 2. E, portanto, há aqui necessariamente uma atenção redobrada para algo que nós sabemos que está presente na água, que nós vamos utilizar um processo para remover e, portanto, que esse processo tem que ser mantido debaixo de um controlo apertado, que no caso do controlo legal é incluí-lo no controle de rotina 2. Depois temos um critério B, que é o critério que está relacionado com todos os outros parâmetros que o controle operacional vai dizer que são relevantes. E, portanto, daí a importância do controle operacional, daí a importância da obrigatoriedade do controle operacional, daí a importância, eu diria, de um controle operacional que é incontornável. Não temos volta a dar. O controle operacional temos que passar àquela fase em que eu diria que são cada vez menos as entidades gestoras que o fazem, mas aquela fase em que o único controle que faziam era um controle legal, aquele que estava previsto na legislação. E o controle operacional vai assumir aqui um papel extraordinariamente importante. Ele vai ser uma ferramenta essencial para se conseguir as dispensas, a supressão de parâmetros. E, portanto, ele também vai identificar aqueles parâmetros que nós temos que pesquisar mais e aqueles parâmetros que nós temos que pesquisar menos. E, portanto, aqueles que ele considerar relevantes vão ser aditados ao controle de rotina 2, passando, portanto, do controle de inspeção para o controle de rotina 2. E depois o controle de inspeção vai ter tudo o resto que não faça parte nem da rotina 1 nem da rotina 2, vai ter tudo o resto e naturalmente pode ter mais coisas se houver algumas cabeças que se lembrem de outras coisas, mas que de forma fundamentada do ponto de vista técnico, sejam elas autoridades de saúde, sejam elas a ERSAR. Na avaliação do risco, nós vamos disponibilizar naturalmente ferramentas para, de alguma forma, uniformizar este processo. Numa primeira fase, já está em período de testes, vamos disponibilizar um ficheiro Excel que vos vai permitir montar a vossa avaliação do risco com informação que vocês todos já têm dentro das vossas bases de dados, sejam bases de dados em papel, sejam bases de dados digitais e, portanto, vai haver necessidade de compilar informação para conseguirem montar os vossos processos de avaliação do risco. A ideia é, em primeiro lugar, disponibilizar este ficheiro Excel, que é um ficheiro, como eu já vos disse, que está em processo de testes, mas mais tarde nós termos uma aplicação no portal que seja específica para isto e que facilite a troca de informação entre o regulador e as entidades gestoras.
O que é que vai contar para a avaliação do risco? Praticamente tudo o que nós fizemos no passado. Não vamos começar nada do zero. Portanto, os resultados do controle legal feito no passado fazem todo o sentido. A monitorização da água bruta, seja ela da responsabilidade das EGs ou da APA, a verdade é que quem a fez, quem tem resultados desta monitorização da água bruta, deve utilizá-los. Eles vão ser importantes no processo de avaliação do risco. A monitorização efetuada no âmbito da Diretiva Quadro da Água, aqui mais direcionado para a Autoridade Ambiental, as medidas previstas nos perímetros de proteção e nos planos de gestão de bacia, que também são extraordinariamente importantes e são documentos que nós vamos ter que ler com um pouco mais de atenção, porque podem ter informação valiosa para nós enquanto estamos a construir o nosso controle analítico. A monitorização operacional, mais uma vez, e portanto eu diria que a seguir à avaliação do risco é provavelmente a expressão que aparece mais nesta apresentação, que é a monitorização operacional, e portanto ela é extraordinariamente importante. E esta avaliação do risco vai ter um prazo de submissão até 30 de abril para ter efeitos no PCQA do ano seguinte. 30 de abril parece uma data muito antecipada, mas a verdade é que é preciso depois um trabalho de análise e de incorporação de outra informação e portanto, este período de tempo é fundamental, o que significa que vamos ter que trabalhar todos em antecipação. Há, então, mais uma vez, o aprofundamento do conceito de controle operacional, que pode ter estes elementos: a recolha e análise de amostras discretas de água, sejam elas aquelas que nós fazemos em termos de cumprimento da legislação, sejam aquelas que nós fazemos no âmbito do nosso controle operacional, as medições em contínuo. Portanto, quem tiver medidores online e que funcionem razoavelmente bem, esses medidores online têm, naturalmente, informação extraordinariamente valiosa para avaliar tendências de determinados parâmetros, para avaliar o comportamento das vossas origens, para avaliar o comportamento dos vossos sistemas de tratamento e, portanto, isto é extraordinariamente importante e, portanto, deve ser tido em conta no processo de controle operacional e depois da avaliação do risco. Naturalmente, os registros de equipamentos, por inerência, as inspeções visuais, desde que devidamente registadas, quem trabalha com origens superficiais, mas não só, quem trabalha também com origens subterrâneas e tem perímetros de proteção definidos e tem, de alguma forma, as suas origens protegidas, as inspeções visuais e o resultado dessas inspeções visuais são aspectos extraordinariamente importantes, devem ficar registados para que depois possam ser usados para fazer prova de algumas decisões que se tomam em sede da avaliação do risco. Naturalmente, uma coordenação com os planos de bacia. Eu sei que são documentos difíceis, são documentos que têm uma leitura pesada, mas a verdade é que eles podem ter uma informação que é extraordinariamente importante. E, portanto, nós temos que nos habituar, e quando eu digo nós, não são só as entidades gestoras e quem faz a gestão dos PCQAs, mas nós, o regulador, também tem que se habituar a utilizar aqueles planos de gestão de bacia como uma ferramenta quase diária para integrar a análise daquilo que é o controle adequado em termos de qualidade de água para consumo humano. E vamos a prazos. Vamos a prazos. De 1 de janeiro a 30 de abril de 2019, ou seja, mais ou menos daqui a um ano, inicia-se o processo facultativo, reforço facultativo, para submissão de avaliações do risco para uma ou mais zonas de abastecimento. Ou seja, aqueles que quiserem começar a experimentar este processo vão poder começar a fazê-lo durante do início do próximo ano. O que significa que é durante este ano de 2018 que têm que fazer a recolha de informação e começar-se a preparar para depois, até 30 de abril, nos fazerem chegar a informação sistematizada. Este processo facultativo é um processo extraordinariamente importante. E o que seria interessante era que, pelo menos, todas as entidades gestoras conseguissem experimentar com uma zona de abastecimento, com um ponto de entrega que ainda não entrou no processo, para depois, então, tentar perceber como é que as coisas vão funcionar quando entrar de uma forma mais incisiva e obrigatória. Uma chamada de atenção que, se assim for, quem quiser entrar neste processo, como eu já tinha dito, deve utilizar o ano 2018 para começar a recolher a informação, deve também, nesta altura, quando faz
a avaliação da severidade dos seus perigos, pedir o parecer à Autoridade de Saúde. Portanto, existem prazos que estão definidos na legislação para a Autoridade de Saúde responder. A Autoridade de Saúde também precisa do seu tempo de adaptação a uma nova metodologia, a uma nova realidade, e, portanto, é durante este ano que devem fazer estes pedidos de parecer para que, depois, no início do próximo ano, consigam ter a informação toda para entrarem no processo. E depois, expectavelmente, de 1 de janeiro a 30 de abril de 2022, este procedimento passa a ser obrigatório para todas as zonas de abastecimento e para todos os pontos de entrega. É, naturalmente, um objetivo ambicioso, mas é uma forma de nós conseguirmos, para que neste período de 3, 4 anos que temos à nossa frente, nos PCQAs de 2023, consigamos já ter o país coberto com o controle da qualidade da água feito com base numa avaliação do risco. Isto tem imensas vantagens. Tem vantagens de estamos a utilizar os recursos adequados para o fim a que se destina, porque estamos à procura daquilo que devemos procurar, estamos a gastar o dinheiro que devemos gastar, não estamos a procurar aquilo que nós sabemos que nunca vamos encontrar, que às vezes até pode dar jeito, porque nos dá percentagens de cumprimento muito mais interessantes, mas a verdade é que do ponto de vista daquilo que é o objetivo do trabalho, não nos traz valor acrescentado e, portanto, nós temos que nos centrar naquilo que são efetivamente os problemas que temos e não naquilo que são as virtudes que temos nos nossos sistemas de abastecimento de água. Não se esqueçam que vivemos a tal quarta era identificada pelo professor David Sedlak, em que estamos a falar da era dos compostos emergentes, estamos a falar da era dos poluentes que nós nem imaginamos que estão presentes na água e afinal até lá estão. Alguns não sabemos os impactos que têm em termos de proteção da nossa saúde e, portanto, é precisamente esta avaliação do risco, não tendo o papel que a penicilina teve no combate de muitas infecções, eu atrevo-me a dizer que a avaliação do risco é um pouco o antibiótico para os diferentes problemas ou para as diferentes doenças que nós vamos encontrar na água daqui para a frente, que são doenças diferentes daquelas que nós conhecemos hoje. Hoje continuamos todos muito empenhados na eliminação das bactérias coliformes, na eliminação das Escherichia coli, dos enterococos, na eliminação de compostos químicos que são razoavelmente triviais, mas a verdade é que temos que direcionar o nosso empenhamento para outras áreas, porque nestas já temos um grau de cumprimento bastante elevado, para outras áreas que efetivamente agora não estamos à procura e podem ter algum impacto na nossa saúde. Estes resultados da avaliação do risco, portanto, vão definir a tal lista de parâmetros e vão definir a frequência da amostragem, como já falámos. As linhas de tendência são extraordinariamente relevantes. É importante perceber que nós não vamos ter, nem poderíamos ter em nome de um bom resultado final, critérios que sejam demasiadamente fechados. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, por exemplo, há um critério para a redução de frequência que consta da diretiva e consta naturalmente da nossa transposição, que é este critério que aqui está. 60% do valor paramétrico nos últimos 3 anos, portanto abaixo de 60% do valor paramétrico, dá direito a uma redução de frequência. Mas atenção que esta redução de frequência tem que naturalmente corresponder também a uma tendência decrescente ou de alguma estabilização do composto ou da substância que nós estivermos aqui a falar. E, portanto, a análise não vai ser uma análise puramente matemática, uma análise puramente cega, é uma análise que tem que ser uma análise integrada. Aliás, a avaliação do risco é isso que ela preconiza, é uma análise integrada e, portanto, não podemos fugir a isto, aquilo a que muitas vezes eu gosto de chamar o espaço à inteligência, e se há coisa que o nosso setor tem é realmente uma inteligência bastante importante e, portanto, essa inteligência tem que ser utilizada numa análise muito criteriosa. E também há um critério de supressão, que naturalmente é mais exigente, estamos a falar de 30% do valor paramétrico, mas que não deixa de estar sujeito ao mesmo critério das linhas de tendência. Portanto, linhas de tendência crescentes são linhas de tendência que nós temos que evitar e, portanto, elas, mesmo que façam cumprir este critério, vão nos manter sempre alerta. Isto é quase um resumo da matéria dada, a manutenção dos parâmetros do controle de rotina 1, a alteração da rotina 2 e do controle de inspeção, que podem ser mais ou menos carregados com parâmetros e, portanto, há uma definição clara destes critérios, os tais critérios que falámos atrás, o critério A para os parâmetros com tratamento específico, o critério B para aqueles que estão relacionados com o controle operacional. E, portanto, isto vai dar origem à informação que vão submeter à ERSAR no âmbito da avaliação do risco. Outras modificações que são modificações de pormenor são razoavelmente importantes.
por exemplo, a alteração do valor limite dos trialometanos, e para perceberem um bocado também esta lógica que nós fazemos do olhar integrado, se o limite são 100 microgramas por litro na torneira do consumidor, e se os trialometanos têm uma cinética de crescimento na água, naturalmente, quando estamos a falar do ponto de entrega de uma entidade gestora em alta, temos que ter o limite um bocadinho abaixo, porque se ele estiver nos 100, significa que na torneira do consumidor há uma forte possibilidade de ele não ser cumprido, e nós temos vários casos ao longo destes últimos 10, 15 anos que evidenciam isto mesmo, e, portanto, havia necessidade de fazer aqui esta adaptação. E depois há uma clarificação também relativamente aos desinfetantes, deixamos de dar importância apenas ao cloro livre, e também são introduzidos valores de referência para o dióxido de cloro. Não deixam de ser valores recomendáveis, mas são valores de referência, porque a aceitabilidade do consumidor continua a ser um aspecto muito importante. Artigo 16, para quem se lembra, é o artigo dos fontanários. Era um artigo que deixava os fontanários, se não fossem mencionados, ficavam da responsabilidade do delegante, e aquilo que nós achamos, até porque temos tido alguns casos difíceis de dirimir ao longo destes últimos anos, aquilo que nós achamos é que os contratos de gestão concessionada ou delegada têm que dizer expressamente para onde é que vão os fontanários. Ficam na entidade titular ou ficam na entidade a quem foi delegado ou concessionado o serviço. E, portanto, o contrato tem que ser específico nesta matéria, para deixarem de haver aqui dúvidas de quem é que controla e quem é que não controla os fontanários. E o conteúdo das placas informativas tem que passar a ter o parecer da Autoridade de Saúde, ou seja, integrar, aproximar mais a entidade gestora da Autoridade de Saúde. É incontornável no processo de avaliação do risco e, portanto, há que aproveitar estas sinergias. Se no passado era importante que a Autoridade de Saúde e a entidade gestora trabalhassem em conjunto, no presente e no futuro esse papel de colaboração vai ser ainda muito mais forte. Portanto, há divergências que vão ter que ser ultrapassadas, há muitos conflitos que muitas vezes nem sequer têm rigorosamente nada a ver com questões relacionadas com a operação dos sistemas de abastecimento de água, que têm que ser ultrapassados, e, portanto, esta colaboração vai ter que funcionar. Publicitação. A grande alteração ou as grandes alterações são o alargamento dos prazos, para tornar o processo um bocadinho mais leve para as entidades gestoras, 45 dias úteis para a alta, 60 dias para a entidade gestora em baixa. A publicação passa a ser apenas obrigatória na internet, sem prejuízo de poderem utilizar outras formas. Nós temos consciência de que a internet não está disponível para todos os portugueses, ou nem todos os portugueses também querem ou consultam a internet, mas a verdade é que este é um mecanismo que está consagrado no 194 de 2009, e, por uma coerência legislativa, fica como mecanismo obrigatório também no 152 de 2017. Sem prejuízo de poderem ser continuados a utilizar os editais, a publicação na imprensa regional, etc, etc. Mas a internet é o método obrigatório. A informação tem que estar disponível durante um ano, deixa de ser só aquela do trimestre anterior, e, portanto, passa a ter, o cidadão pode passar a ter uma visão mais ampla deste processo, e a alta informa a baixa também da publicitação trimestral, que era uma pequenina falha que existia no 306 e que foi aqui corrigida. E uma vez que a publicitação, sendo obrigatória na internet, deixa de exigir a produção de documentos na sua forma física, deixa de ser obrigatória a disponibilização por conjunto de pontos de entrega ou por conjuntos de zonas de abastecimento, e passa a ser obrigatória a disponibilização desta informação discriminada por ponto de entrega e por zona de abastecimento. Uma indicação de que os parâmetros conservativos devem fazer parte desta publicitação, e, portanto, a informação da alta para a baixa é extraordinariamente importante, e também vamos disponibilizar a revisão da recomendação sobre a publicitação trimestral com as devidas adaptações para vos ajudar a uma implementação plena. No que diz respeito aos sistemas de abastecimento particulares, há uma clarificação do prazo de publicação, que estava implícito na legislação no 306 e que aqui fica muito, muito claro, e a obrigatoriedade de envio desta informação à Autoridade de Saúde. Incumprimentos dos valores paramétricos. Ficou também claro que as entidades gestoras em alta também têm que comunicar os seus incumprimentos às respectivas entidades gestoras em baixa, que isto não estava claro no 306, era uma boa prática, mas não estando claro, alguns não o faziam, e, portanto, desta forma, vamos conseguir que essa informação passe a circular entre as entidades gestoras em alta e em baixa, e também fruto de alguns casos pontuais que aconteceram nos últimos anos, que o regulador não foi informado de algumas situações de emergência na qualidade da água, porque esses parâmetros não faziam parte da legislação, não faziam parte do 306, e que é um procedimento que tem duas visões. Tem uma visão, que era aquela visão descontraída, que era
o regulador e eu próprio dizer não está na lei, não quero saber e, portanto, não sou responsabilizado no processo de correção desse problema de qualidade da água. E tem uma outra visão, que é uma visão de nós estarmos comprometidos a trabalhar em conjunto, como temos estado nestes últimos anos, e que quando acontece algum problema, é importante o trabalho articulado entre os diferentes agentes do setor, e esse trabalho articulado dá também uma corresponsabilização. Portanto, quando nós estamos aqui a dizer que se a entidade gestora detectar um problema de qualidade da água, de um parâmetro que não esteja mencionado na legislação, que ela deve fazer a comunicação ao regulador, não estamos a impor nada à entidade gestora, estamos a dizer à entidade gestora, nós estamos aqui do vosso lado para nos responsabilizarmos convosco pelas medidas que vamos tomar em conjunto para ajudar a resolver o problema. E, portanto, entendam esta mensagem neste princípio, porque foi neste princípio que esta mensagem foi construída, não no princípio de haver alguma informação, como aconteceu no passado, e depois nós vimos a saber que houve problemas de qualidade de água que não nos foram reportados, sem consequências graves, diga-se em abono da verdade, mas a verdade é que tudo corre bem quando corre bem, tudo corre mal quando corre mal. E se tivesse corrido mal, teríamos um problema significativo nas nossas mãos. Também aqui estamos a fazer a revisão da recomendação ERSAR e também aqui vamos disponibilizá-la em breve para que vos possa ajudar a fazer uma implementação plena disto. Há uma série de clarificações, a legislação anterior dizia que o prazo de investigação era imediato, os juristas dizem que o imediato tem que ficar clarificado o que é e, portanto, nós concordamos com os juristas, dizemos assim muito bem, são 5 dias úteis. Portanto, a entidade gestora, embora isto a nós, e desculpem-me eu dizer a nós, porque eu também durante muitos anos trabalhei numa entidade gestora, mas a nós que temos o incumprimento na mão, nós não queremos esperar por 5 dias para começar a perceber o que é que aconteceu. Nós queremos começar a tratar do problema logo. Mas a verdade é que para depois efeitos de validação de cumprimento da lei é preciso estabelecer prazos e os prazos estão estabelecidos. E também não deve ultrapassar os 45 dias úteis a resolução do incumprimento. É manifestamente um valor mais do que confortável, em alguns casos eu até diria inaceitável, porque há incumprimentos que têm que ser resolvidos muito mais depressa do que isto, mas isto é para dar alguma margem de manobra e para manter algum bom senso e alguma razoabilidade naquilo que é a vossa atividade diária. E também fica muito claro que as entidades gestoras em alta, também nesta matéria, têm que fazer informação às entidades gestoras em baixa para que aquela ligação que a avaliação do risco pressupõe, que é da origem até à torneira, seja conseguida não só no processo de avaliação do risco, mas que seja conseguida na realidade. Ou seja, efetivamente, quem opera da origem até à torneira tem acesso à mesma informação. E, portanto, a legislação procura fazer esse papel. E temos, naturalmente, a obrigatoriedade do portal, porque, em teoria, se uma entidade gestora não vos quer dar ideias, bem, agora já vos podia dar, porque já não podem, em teoria podiam-nos comunicar os incumprimentos sem ser no portal, mas a verdade é que tem que ser no portal para tornar o processo mais simples. Materiais e produtos em contacto com a água. Não há grandes novidades, eu não me quero alongar muito sobre este tema, é um tema que está central na revisão da diretiva, mas queria chamar a atenção para algo novo que foi introduzido, novo na legislação da qualidade da água para o consumo humano, não é novo no quadro legal nacional, que é a obrigatoriedade de todos os biocidas que são utilizados no tratamento da água estarem previamente aprovados pela DGS. E, portanto, é importante verificarem se nos vossos casos todos os biocidas que utilizam para tratar a água, se eles estão efetivamente ou não aprovados pela DGS, que é a autoridade nacional competente para o fazer, ao abrigo de uma diretiva comunitária. Laboratórios, caros para quase todos, é uma matéria importante. Vamos continuar com a nossa lista de laboratórios aptos, vamos continuar naturalmente com a acreditação. Acrescentámos aqui que a atualização anual pode ser matéria de contraordenação, que não era no passado. Nós precisamos da vossa informação, de quem está aqui pelos laboratórios, precisamos da atualização anual das credenciais para que a informação para as entidades gestoras, para os clientes, possa funcionar de forma fluida. E este artigo foi complementado com aspectos que já eram uma prática habitual e, portanto, não são propriamente uma inovação, são apenas uma explicitação no quadro legal daquilo que nós já fazíamos. Que a acreditação é uma condição necessária, mas não suficiente, porque é preciso cumprir um conjunto de outros critérios que às vezes não é possível dar cumprimento. Há, efetivamente, aqui uma novidade, que é a possibilidade da ERSAR delegar no IPAC, no âmbito das auditorias, a verificação de alguns cumprimentos legais, que pode estar
relacionado com a comunicação de incumprimentos às entidades gestoras naquele prazo de um dia útil, pode estar relacionado com os processos de subcontratação e, portanto, isto pode passar a ser feito pelo IPAC no âmbito das suas auditorias, não só auditar a 17.025, mas também auditar o cumprimento de algumas disposições legais da legislação em vigor, e depois essa informação naturalmente será comunicada à ERSAR, e a ERSAR é que fará a instrução dos processos de contraordenação. E algo que também não é novo para os laboratórios, o quadro legal eu diria que aqui anda um pouco atrasado, mas a verdade é que as características de desempenho dos métodos analíticos vão passar a estar centradas essencialmente na incerteza e no limite de quantificação, que são aspectos incontornáveis num processo de acreditação, em vez das atuais exatidão, precisão e limites de detecção. O prazo de adaptação dos laboratórios, 31 de dezembro de 2019, e, portanto, não vamos fazer como no passado, não vamos deixar isto para os últimos 3 meses, ainda para mais não são 3, são 2, porque o último mês é o mês de Natal e, portanto, só se trabalha ali 2 semanas e, portanto, é importante começar a fazer esta preparação para que no dia 31 de dezembro ou no dia 1 de janeiro de 2020 toda a gente já esteja conforme estas alterações. Há aqui uma explicitação das normas que estão associadas às metodologias, certamente já todos olharam para estas normas, podemos discuti-las se elas são mais ou menos adequadas, essa é uma discussão do ponto de vista técnico perfeitamente fazível e perfeitamente lógica. Existem métodos para quem não gosta destas normas aplicar outras, e, portanto, mas de qualquer forma são estas que são consideradas as normas como métodos de referência. Uma mensagem extraordinariamente importante: a incerteza não serve de avaliação de conformidade, ou seja, se o resultado final com incerteza der cumprimento ou incumprimento do valor paramétrico, isto não serve nem para um lado, nem serve para o outro. A incerteza é apenas uma característica de desempenho do método analítico. A avaliação de conformidade continua a ser feita com o valor central, não pode ser de outra maneira. Não vale a pena dizer 49 mais ou menos 2 nos nitratos pode significar cumprimento ou incumprimento. 49 é cumprimento. Se for 51 mais ou menos 2, não é... pode ser também cumprimento. Não, 51 mais ou menos 2 é incumprimento, porque está acima dos 50 mg por litro. E, portanto, é uma matéria sobre a qual não pode haver grande discussão, a matéria está perfeitamente estabilizada, a incerteza serve apenas para nós avaliarmos se o método está a cumprir ou não aquilo que ele devia cumprir. E, portanto, a avaliação continua-se a fazer com o valor central. Normas para que eu já sei que há pessoas que não gostam, ou técnicos que não gostam de algumas destas normas, as normas da oxidabilidade, as normas do carbono orgânico total, da turvação, depois podemos tentar discutir isto um bocadinho mais em detalhe, mas aí os vossos contributos são muito mais importantes do que os nossos, como eu também já dizia no passado, agora já quase me esqueci. A minha barriga já não sente o frio da bancada há muitos anos e, portanto, nós precisamos do vosso input naturalmente nestas matérias. Novos parâmetros, que também não são grande novidade para ninguém, os cloritos, os cloratos, o dióxido de cloro, e algumas alterações menores nas características de desempenho. Há uma explicitação para o pH, há um limite de detecção do mercúrio que até foi facilitado e, portanto, tornou a vida aos laboratórios um bocadinho mais fácil. Há uma vida mais facilitada para os pesticidas, que as características de desempenho são meramente indicativas, em alguns casos até pode ir até 80% do valor paramétrico, o valor do limite de detecção, e, portanto, ou da incerteza, peço desculpa, e, portanto, há aqui um caminho que é um caminho no sentido positivo e não no sentido de complicar a vida a quem todos os dias faz análises de água. Aqui têm as ferramentas, que são ferramentas que vocês também já conhecem no âmbito da acreditação, para fazer a equivalência de métodos, no âmbito dos parâmetros microbiológicos, e os restantes números deste artigo, do artigo 28, não vale a pena perder muito tempo com eles, porque eles já são de cumprimento obrigatório, com a obrigatoriedade da acreditação em Portugal desde 2010. E, portanto, deste ponto de vista, nós já estamos perfeitamente confortáveis. Vigilância sanitária. Temos também algumas novidades, não muitas, mas a obrigatoriedade das entidades gestoras comunicarem os PCQAs às autoridades de saúde, tem prazo, de antes era a pedido das autoridades de saúde, agora há uma obrigatoriedade, não só o PCQA aprovado, mas depois as alterações que vão fazendo ao longo do ano. Isto, mais uma vez, reforça a mensagem que, à semelhança da comunicação de outras situações de emergência da qualidade da água, não é para criar um procedimento adicional, é para corresponsabilizar a autoridade de saúde no conhecimento do vosso sistema de abastecimento de água e no papel que eles também desempenham
na vigilância sanitária, e também introduzimos aqui uma obrigatoriedade à Autoridade de Saúde nos comunicarem a nós os incumprimentos que detectam no âmbito da vigilância sanitária. Isto já era feito por algumas autoridades de saúde, desta forma pretendemos que a informação fique um pouco mais sistematizada. Finalmente, faltando, de acordo com este cronómetro, 1 minuto para 1 hora de apresentação, algumas considerações finais. Eu peço desculpa se falei muito depressa, mas vamos ter agora tempo suficiente para esclarecer todas as questões que tenho, mas algumas considerações finais que gostávamos de deixar aqui. Recordar, transposição conservadora, viram as inovações, foram bem referenciadas, muitas delas não são obrigatórias, mas são fortemente recomendáveis e, portanto, gostávamos que tivessem isso em atenção. Não esquecer que a avaliação do risco e impormos a obrigatoriedade da avaliação do risco não é nenhuma teimosia, é uma abordagem que é consensual do ponto de vista internacional, é consensual nos Estados Unidos e no Bangladesh, é consensual no Burkina Faso e na Alemanha e, portanto, é uma abordagem que serve efetivamente para todos os sistemas de abastecimento de água, dos mais complexos aos mais simples, das mais diferentes realidades. Portanto, não vale a pena nós fugirmos a ela e vale a pena trabalharmos com ela porque ela efetivamente dá-nos informação que nos permite uma melhor racionalização do controle da qualidade da água, que é aquilo que nós pretendemos. A importância do histórico da última década, portanto, todo o trabalho que fizemos é ouro, vale ouro. E vocês hoje sabem que a água hoje vale muito mais do que o ouro, muito mais do que os diamantes, porque o valor que ela hoje tem é perfeitamente incalculável com todas as situações que estamos a viver. E, portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer para racionalizar este controle é extraordinariamente importante. Habituarmos a que a palavra segurança em português, que nós não conseguimos partir em safety e security, que a palavra segurança em português tem que ter incluídas as duas vertentes. E, portanto, cada vez que falarmos em segurança, estamos a falar de segurança em termos de qualidade, mas também estamos a falar em segurança em termos de integridade das nossas infraestruturas físicas. E, portanto, a nossa língua é uma língua muito mais abrangente. A palavra segurança é uma palavra que pressupõe o cumprimento destes critérios. E, portanto, o setor tem que trabalhar neste sentido. Vamos ter programas analíticos à la carte. Isto sim é uma complicação adicional para os laboratórios prestadores de serviços. Deixam de ter um controle analítico que é praticamente igual para todas as zonas de abastecimento e passam a ter, como num restaurante, cada cliente é um cliente, cada cliente vai pedir uma combinação diferente de entrada, prato e sobremesa e bebida e, portanto, isso vai obrigar a que os laboratórios também, de alguma forma, olhem para os vossos procedimentos para evitar alguns erros que ainda vão acontecendo de troca de amostras, de controlos de rotina 2 que deviam ser controlos de inspeção, do alumínio que devia ter sido controlado no controle de rotina 2 e afinal foi no controle de inspeção. Portanto, todos esses aspectos precisam de ser afinados e vão ter que ser mais afinados ainda do que têm sido até hoje. Vamos, para facilitar a vida, porque a leitura conjugada do 306 com 152 de 2017 é muito difícil, vamos disponibilizar no nosso site um documento consolidado que vocês possam ler do princípio ao fim. Eu não vos aconselho a leitura do princípio ao fim, duvido que cheguem ao fim sequer, mas pelo menos ficam com o documento disponível para consultarem os aspectos que querem de uma forma corrida e, portanto, torna o processo muito mais simples. Vamos rever aquelas recomendações, não vamos rever, estamos a revê-las e, portanto, em março vamos publicá-las. E quero deixar aqui uma mensagem muito importante, porque nós somos todos interventivos neste processo. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, faltam 12 anos, 2030, temos que garantir acesso à água e saneamento seguros para toda a população. Nós temos que fazer isso em Portugal, outros terão que se preocupar nos seus países, mas a verdade é que nós temos que garantir isto em Portugal. E estes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável devem ser o grande chapéu de chuva que deve nortear o nosso trabalho. E vou-vos dar aqui uns highlights daquilo que está a ser discutido na nova Diretiva da Qualidade da Água. A nova Diretiva da Qualidade da Água, ao contrário das suas anteriores, ou das suas mães, ou dos seus pais, aquilo que lhes queiram chamar, que eram diretivas, ou que são diretivas essencialmente muito técnicas, a nova vai-se meter em coisas que não são nada técnicas e que estão muito relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que estão muito relacionadas com a qualidade do serviço e com o cidadão em si. A acessibilidade física e económica, o enfoque na qualidade de serviço dos operadores, a necessidade de o consumidor saber quanto é que lhe custa a água. Quanto é que lhe custa a água não por metro cúbico, mas por litro, para fazer uma comparação, por exemplo, com a água engarrafada. E, portanto, isto são tudo matérias que estão a ser consideradas para serem incluídas no texto da Diretiva da Qualidade da Água para Consumo Humano. Portanto, a fugir um bocadinho àquilo que é a parte técnica, sem a descurar,
mas a dar-nos uma abrangência bastante maior. Os materiais e produtos em contacto com a água, que nós temos o trabalho todo feito, estamos apenas à espera da autorização para publicarmos o nosso regulamento. Os materiais e produtos em contacto com a água incontornáveis, portanto vamos ter que ter um esquema no país para garantir que estes materiais e produtos em contacto com a água são efetivamente seguros para a função que têm. A avaliação e gestão do risco, ou seja, vamos deixar de ter só avaliação e vamos incluir a gestão, daí nós já termos nos artigos, no 8º a questão da gestão do risco, e portanto a gestão do risco é extraordinariamente importante. Comecem a olhar para ela, porque ela vai ser obrigatória, e a introdução de compostos que são, ou de substâncias, ou de micro-organismos, ou de entidades, ou de entes que são importantes no nosso dia-a-dia. Legionela e compostos emergentes têm menções muito específicas, outros micro-organismos também têm menções específicas na proposta da nova diretiva e, portanto, são matérias que nós vamos ter que manter na nossa mira. E, naturalmente, pretende esta nova diretiva ter uma ligação ainda melhor com a diretiva quadro da água para garantir aquela origem até à torneira. Eu, por fim, gostaria de terminar com uma mensagem que eu dou muitas vezes, que é uma mensagem que é para todos nós, para mim e para vós, que é a mensagem de que nós devemos fazer o nosso trabalho em função daquilo que são as boas práticas e os bons objetivos. Nós não devemos fazer o nosso trabalho em função do que está escrito na legislação, ou porque está escrito na legislação. O facto de estar escrito na legislação quer apenas dizer que, se ela foi bem feita, que são as boas práticas. E, portanto, nós temos que nortear a nossa atividade enquanto técnicos para fazer aquilo que é certo, não o que está na legislação. Idealmente, o que está na legislação é o que está certo. Mas, se assim não for, estamos aqui para tentar corrigir essas situações e para fazer com que elas corram melhor. Muito obrigado pela vossa atenção.